quando o tema, o legado da reforma no fortalecimento da missão, me foi apresentado como assunto a ser tratado, aí que eu me senti desafiado ainda mais, né? Nós estamos completando, no próximo mês de outubro, os 500 anos do movimento que mudou definitivamente o mundo. A Reforma Protestante do século XVI foi um movimento que trouxe ao mundo algo que até então o mundo nunca tinha experimentado e vivido. E eu queria que fosse passado um vídeo aqui, que foi o vídeo promocional que a Secretaria de Turismo e de Cultura da Alemanha preparou para as festividades da Reforma. Então, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui. Em 1 minuto, eles conseguiram colocar tudo que foi a Reforma Protestante. É só isso. Cada martelada na porta da igreja do castelo em Wittenberg acordava o mundo. Acordou da pequena casa no mais distante campo, aos animais da África, né? Aos asiáticos. Acordou o mundo. E o homem avançou tanto em conhecimento, em tecnologia, não é? Que hoje a gente pode estar aqui e uma pessoa lá do outro lado do planeta está assistindo isso, né? Tudo isso, todo esse avanço científico, acadêmico, intelectual, filosófico, educacional, tudo isso foi fruto do movimento que libertou o mundo com a palavra de Deus. E esse é o maior legado que a gente tem para sustentar, entender e continuar a viver para a honra e glória do Senhor, fazendo a mesma diferença. Mas o desafio nesta palestra de hoje, nessa noite com vocês, se dá porque é muito comum ouvir críticas ao movimento da reforma do século XVI, como não tendo nenhuma sensibilidade ou nenhuma preocupação missionária. Não sei se você já ouviu isso. Eu ouvi muito. Desde que eu vivia no seminário, eu dizia, o movimento da reforma não foi um movimento missionário. Os reformadores nunca pensaram em enviar ninguém para outros campos. Se concentraram somente em discutir teologia. E eu ouvi muito isso, e eu ouvia muito isso. Eu fui crescendo na fé, me preparando para servir ao Senhor e ouvindo isso, ouvindo isso. Tanto é verdade essa fala, essa crítica, que, por exemplo, no início do século XX, século das missões, né? Século XIX, século XX, o historiador da missão da igreja, um alemão chamado Gustav Werneck, ele afirmou que nós perdemos com os reformadores não apenas a ação missionária, mas mesmo a ideia de missões. Em parte porque perspectivas teológicas fundamentais deles evitaram que dessem as suas atividades e mesmo os seus pensamentos uma direção missional para a igreja, ou missionária para a igreja. Então, é um estudioso de missões quem faz uma afirmação dessas, né? E como é que eu vou, então, falar do legado da reforma no fortalecimento da missão da igreja, se há uma crítica dessa aos reformadores, né? Mas é comum depreciar
a contribuição dos reformadores como Calvino, como Lutero, como Zwinglio, como Melanchthon, como Guilherme Farel, como tantos outros reformadores. É muito comum a gente ouvir isso. E de Calvino, principalmente. Inclusive dentro da igreja protestante, especialmente no que se trata da obra missionária. Não é raro pensar que João Calvino e o movimento da Reforma não se interessaram pela obra missionária e pouco contribuíram para a reflexão missiológica hoje. Mas, por incrível que pareça, deixe-me colocar uma coisa para vocês. Entre estudiosos de fora dos círculos protestantes, ou dos círculos eclesiásticos, a visão sobre Calvino é outra. O famoso Trotsky, um marxista, que ajudou Lenin a criar a União Soviética a partir da Revolução Russa de 1917, afirma o seguinte acerca de Calvino. Ele diz que Karl Marx e João Calvino eram os dois maiores revolucionários em toda a história do Ocidente. E por que ele faz essa afirmação? Ele está colocando dois polos, né? Na visão, na leitura de um comunista, marxista, que diz que Calvino é o outro polo do qual eles combatem. Calvino é o capitalista, é assim que ele é acusado, né? Um capitalista. É o que inventou isso de capitalismo. Geralmente a gente ouve isso no meio acadêmico, universitário. Karl Marx foi o homem que revolucionou o mundo no meio comunista, trazendo a ideia de socialismo. E Calvino foi o homem que influenciou o mundo para o mundo chegar no que chegou com a proposta do capitalismo, do capital, da livre iniciativa, do trabalho, do esforço, do resultado do trabalho de alguém. Então, para ele, Calvino, de fato, revolucionou o mundo com a sua atuação na história. Por que ele enxergava isso em Calvino como um dos maiores revolucionários em toda a história do Ocidente? A busca por essa resposta, ou pela tentativa de entender essa afirmação vindo de uma pessoa completamente oposta e alheia a isso, vai desmanchar ou desmistificar o conceito que se tem dos reformadores de que eles não eram pessoas com visão missionária. E que pessoas que não tiveram ação missionária. Eu vou querer, então, caminhar com vocês nisso para pensar um pouco com vocês sobre isso. Reformadores como Calvino, mesmo com toda a preocupação pela reforma da igreja na Europa, uma igreja que estava desmantelada, precisamos de fato de reformas, mesmo com toda a preocupação, com toda a demanda, ele contribuiu não só para o movimento missionário em si, como também contribuiu para a reflexão missionária que nutre o bom empenho missionário até os dias de hoje. Ele enviou centenas de missionários por toda a Europa. E até para o Brasil ele enviou missionário. E pouca gente sabe disso. Os primeiros, disse até que a primeira missa realizada no Brasil, ou o primeiro culto, ou o primeiro ato religioso, não foi uma missa, foi um culto protestante. Ainda no século XVI. E a gente vai ver, de fato, na história que isso é verdade, é verídico, aconteceu mesmo. Timóteo Carriquet, missiólogo, pensador, afirma que não seria exagero atribuir ao reformador de Genebra o título de pai do pensamento missionário protestante. Por isso eu gostaria que nós considerássemos nessa noite, de fato, o legado da reforma no fortalecimento da Missio Dei, ou da missão de Deus confiada à igreja. Eu escolhi o texto de Atos, capítulo 13, versos de 1 a 2, porque, para mim, é a melhor expressão da consciência dos reformadores do século XVI, do que significa a igreja se envolver com a missão de Deus. Aqui, Atos, capítulo 13, está acontecendo algo fenomenal na história da igreja do primeiro século. A igreja está sendo inquietada e incomodada pelo Espírito Santo de Deus para fazer o que a igreja em Jerusalém não conseguiu fazer. Eu não sei se você está familiarizado com isso, mas a igreja
vivia de forma embrionária em toda a antiga dispensação, como o povo de Israel. A esse povo que Deus separou a partir de Abraão e fez dele uma grande nação, e o seu povo, Deus revelou-se a esse povo. E toda a escritura que a gente tem do Antigo Testamento é o fruto dessa revelação a um povo específico, Israel, o povo que Deus formou. O povo que Deus disse que é dele, entrou com esse povo em aliança, e Deus então revela-se a esse povo. E a partir da chamada de Abraão, Deus faz ou manifesta a sua intenção e a sua missão para com a humanidade. Ele diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Eu vou abençoar quem te abençoar. Eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Porque em ti todas as famílias da terra serão benditas. E ele apontava para o propósito pelo qual Deus, então, chamou esse homem, para desse homem fazer uma grande nação. Deus, quando criou o ser humano para a sua glória. E aconteceu a queda e o pecado, e o ser humano viveu para si próprio e não mais para Deus. O pecado se multiplicou em decorrência disso. Deus, então, separa uma geração que é sua, Abel, que teme ao Senhor, e Caim mata. E Deus concede, no lugar de Abel, Enos e Sete. E o livro de Gênesis diz que dali se começou a invocar o nome do Senhor. E aquela geração começou a buscar a Deus, enquanto a geração de Caim se multiplicava no pecado, na poligamia, no assassinato, na violência. Mas a descendência de Enos e Sete buscava o Senhor. Mas lá pelas tantas, os filhos dos homens, dessa descendência que buscava a Deus, começaram a olhar para os filhos de Deus começaram a olhar para as filhas dos homens, a descendência de Caim, e tomaram para si mulheres, esposas, e começaram a se envolver agora na prática pecaminosa e não mais buscaram a Deus. E Deus disse: o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque ele é carnal, ele é inclinado para o pecado. E Deus mandou o dilúvio. E a partir de Noé e da sua descendência, Deus começa tudo de novo. E Noé e a sua descendência se desvia de Deus, se perverte. E Deus disse: tá bom, vou por outro caminho. E aí é onde ele chama Abraão. E diz: Abraão, venha você, e eu vou fazer de você uma nação que tema o meu nome. E aí Deus entra em aliança com esse povo. E daí faz vir surgir o povo e a nação de Israel. De Abraão nasce Isaque, de Isaque nasce Jacó. Deus muda o nome de Jacó para Israel. De Israel nasce os 12 filhos que são a base da nação. E Deus, de fato, cumpre a promessa e multiplica esse povo. E esse povo habita a terra que Deus prometeu, a terra de Canaã, para a gente encurtar a história. E desse povo, de uma dessas tribos, a tribo de Judá, Deus faz vir o Messias, que nele todas as famílias da terra seriam agora abençoadas. Essa é a história da nação de Israel. E Deus, então, vai se revelando a esse povo, e quando chega o momento certo, o Messias vem, morre naquela cruz, dá a sua vida para pagar o preço do pecado do mundo, recebe sobre si o juízo que era sobre o ser humano, e agora ele pode, pela sua obra, salvar o homem, porque ele pagou o preço para que o homem fosse resgatado. Deus, então, separa os discípulos, aqueles 12, a quem Jesus treina, discipula e prepara. E quando o Senhor Jesus morre numa cruz, de toda a multidão que ouviu, que viu, que presenciou, que apalpou, como diz João, nós vimos com respeito ao verbo da vida, nós pegamos nele, ele habitou entre nós, nós vimos a sua glória. Mas de todas as pessoas que viram, que viveram, que experimentaram, somente 120 pessoas ficaram esperando a promessa naquele dia, quando Deus reservou para, numa grande festa judaica, numa das 3 grandes festas, a festa de Pentecostes, quando viam judeus de todas as partes do mundo para adorar em Jerusalém, Deus reservou esse dia para fazer nascer a igreja, e ele derramou o Espírito Santo. A igreja vive uma nova dispensação agora. No Antigo Testamento, viveu a dispensação do Pai, ele era o protagonista.
ele que se revelava aos profetas e aos reis. Depois viveu a dispensação do Filho, quando o Filho de Deus se fez carne e habitou entre eles. E depois que ele foi assunto aos céus, depois de morrer na cruz e ressurgir dos mortos, agora ele prometeu, cumpre a promessa da vinda do Espírito Santo, que passa a habitar o coração do crente e da igreja até a segunda vinda de Jesus. Só 120 pessoas ficaram. A igreja de Jerusalém foi muito abençoada naquele dia. Um grande avivamento acontece. 3.000 pessoas ouvem a pregação de Pedro quando vêm saber o que estava acontecendo, que eles falavam no seu próprio idioma, sendo eles simples galileus, pessoas semi-analfabetas, que não tinham escolaridade. Como nós os ouvimos falar as grandezas de Deus no nosso próprio idioma. E Pedro pregou, dizendo que aquilo ali foi o cumprimento da promessa. Vocês mataram o autor da vida. Não é? E 3.000 pessoas chegam arrependidas, dizendo: o que é que faremos agora, irmãos? Credes em Jesus Cristo e arrependei-vos dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito. A igreja nasceu de forma tremenda. Lucas registra no livro de Atos que depois daquele advento, o número cresceu para 5.000 pessoas. E depois ele diz que parou de contabilizar, porque Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Mas só que acontece uma coisa: a igreja de Jerusalém não sai para cumprir a grande missão que o Senhor confiou à igreja. Vão e saiam por todo o mundo. Façam discípulos de todas as nações. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: a começar de Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os lugares mais longínquos da terra. Mas a igreja de Jerusalém não saiu. Por quê? Porque a essa altura da vida, eles não achavam que a graça de Deus e a misericórdia de Deus era para os gentios, um povo ímpio, um povo que não conhecia Deus, um povo que não temia Deus, um povo que vivia fora dos padrões de Deus. E os judeus acharam que era só para eles a salvação, que eles eram merecedores ou privilegiados, porque Deus tanto se revelou, Deus tanto foi misericordioso com eles durante toda a história, que eles não entendiam, não entrava na cabeça deles como é que Deus poderia salvar pecadores, pagãos e gentios. E Deus manda uma perseguição. A igreja abençoada, eu fico tentando reconstruir na minha cabeça a igreja em Jerusalém, 3.000 pessoas numa só tacada. Depois 5.000 pessoas. Eu fico imaginando o louvor daquela igreja no domingo, né? Que culto maravilhoso, que bênção, né? Mas a igreja estava, mesmo sendo muito abençoada por Deus, mesmo vivendo um momento muito especial, mas ela estava em desobediência. Porque ela não se dispôs a ser um instrumento de Deus, a se envolver na missão de Deus de salvar o homem. Na missão que Deus prometeu a Abraão, que Abraão em você, na nação de Israel, a partir de vocês, todas as famílias da terra serão abençoadas. E eles disseram: não, a bênção é só para a gente. E Deus mandou uma perseguição muito forte. E a igreja se espalhou por todo o canto daquela época. Só ficou em Jerusalém os apóstolos. E eu fico pensando aqui na minha cabeça, imagina, domingo anterior, o culto tinha mais de 6.000 pessoas adorando a Deus aqui, louvando a Deus, um momento muito singular, muito especial. Sentimos a presença de Deus, agora no domingo agora só tem 12 pessoas. O pessoal do louvor não está mais, só os apóstolos. E cantavam desafinado que só. Eu fico imaginando isso. E Deus fez com que aqueles que saíram dispersos na perseguição, eles não se calaram e saíram pregando o Evangelho, anunciando a Cristo. E o Evangelho chegou em Antioquia. E surge aqui a primeira igreja gentílica. Isso chega ao conhecimento dos discípulos, dos apóstolos lá em Jerusalém, e eles mandam Barnabé. Barnabé vai lá ver que negócio é esse. E Barnabé, quando chega lá, vê o que Deus estava fazendo, uma grande obra de Deus no meio dos gentios, e ele se apaixona por aquilo ali. E ele diz: eu não volto mais, eu vou ficar aqui como pastor desse pessoal. E pastoreou a igreja ali em Antioquia. A igreja cresce, é uma igreja vigorosa. E aqui, no capítulo 13 de Atos, o que está acontecendo é exatamente isso. O Espírito Santo está inquietando a igreja, para que a igreja saia a cumprir a missão de Deus.
E eu não sei se você está percebendo, mas eu estou insistindo em falar que é missão de Deus. Porque a igreja não tem uma missão em si mesma. A missão da igreja é se envolver com a missão de Deus. Quem tem missão é Deus. Deus dispôs no seu coração desde a criação, desde o Antigo Testamento, glorificar o seu nome na terra, na sua criação. E a sua missão, depois da queda, é resgatar o homem para ele. E o que é a igreja? A igreja é o corpo, o número das pessoas que foram alcançadas por essa graça, que recebem de Deus o compromisso e o convite de se envolverem nesse projeto redentivo de Deus. Deus nos desafia a não mais viver para nós mesmos, mas viver para cumprir o propósito redentivo dele. Eu sempre digo uma coisa, tem um pastor muito engraçado lá, que a gente conhecia, foi professor nosso no seminário, o pastor Zé Clóvis. Zé Clóvis é muito brincalhão. E de vez em quando ele se encontrava numa reunião dessa de sínodo do Supremo Concílio, aí revia os amigos do passado, aí sempre tem um colega vaidoso, que está fazendo um bom trabalho na igreja lá, né? Aí chegava para ele e dizia assim, Zé Clóvis é bem simples, e chegava para ele e dizia, ô Zé, tu estás pastoreando que igreja? Ele disse, não, estou lá em Rio Doce, Olinda. Né? E tu és o pastor efetivo? Ele disse, não, eu sou auxiliar. Aí o colega dizia, sim, eu sabia. Né? E quem é o efetivo? Aí Zé Clóvis dizia, é Jesus. Porque o pastor efetivo da igreja é Jesus. E todos nós somos seus auxiliares. E como auxiliares, nós temos uma missão de ajudar a igreja a se envolver no projeto redentivo do pastor, daquele que deu a sua vida em resgate do seu povo. Então, o que está acontecendo em Atos capítulo 13 é que essa igreja está sendo inquietada, incomodada pelo Espírito Santo de Deus a se envolver na obra do Senhor. É por isso que o texto começa dizendo que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Ou seja, na igreja de Antioquia havia gente preparada, havia gente pronta, havia gente habilitada para cumprir a obra de Deus e se envolver na missão de Deus. O texto está dizendo isso. Quando o Espírito Santo começar a nos inquietar enquanto igreja local, a sairmos da nossa zona de conforto e nos envolvermos no projeto de Deus, é preciso que haja entre nós pessoas prontas, preparadas. E isso tem tudo a ver com o que aconteceu no século XVI, nesse movimento que é conhecido como Reforma Protestante. Havia quem foi apresentado, quem foi listado, quem foi oferecido em resposta à inquietação que o Espírito Santo estava causando na igreja de Antioquia. Seu principal pastor, Barnabé, se a gente for classificar, é o pastor efetivo da igreja. Foi ele que, quando chegou lá e se apaixonou pelo trabalho que Deus estava feito, assumiu o papel de pastorear aquela igreja. Foi ele quem foi buscar o jovem Saulo, que havia fugido de Jerusalém, se escondido em Tarso, para não ser morto. Foi ele quem foi buscar o jovem Saulo de Tarso e trouxe para ser seu trainee, seu auxiliar, para aprender a ser pastor. E o texto diz que havia, então, na igreja, pessoas bem preparadas. Barnabé, Simeão, um homem de Níger, um africano. Até hoje ainda, Níger é um país da África. E na igreja de Antioquia era uma igreja multirracial. Não era uma igreja presa aos preconceitos judaicos da igreja de Jerusalém. Era uma igreja multirracial. Tinha africano, Simeão, tinha um grego, Lúcio, de Cirene, tinha gente rica, como Manaém, que era do palácio de Herodes, o tetrarca, gente da alta classe, e tinha Saulo, o pastorzinho que estava aprendendo a ser pastor com Barnabé. A igreja estava oferecendo, eis aqui as pessoas que o Senhor, se quiser, pode usar
para a obra que o Senhor está incomodando a gente a se envolver. E o Espírito Santo, nós não sabemos como, se de uma forma expressiva ou audível, ou se de uma forma a colocar convicção no coração da igreja acerca de quem ele queria, como nós fazemos ou deveríamos fazer nas nossas eleições de oficiais, né? Que eu sempre digo à minha igreja, quando a gente está escolhendo presbíteros, diáconos, pastores, a gente não está escolhendo de acordo com a nossa vontade, não deveria ser. Porque o nosso regime não é democracia, o nosso regime é teocracia. Nas nossas eleições, a nossa tarefa não é escolher quem a gente acha melhor, é a gente buscar discernir a voz de Deus. Quem é que Deus tem separado para determinadas obras? A gente tem aqui, Senhor Deus, 5 homens bem preparados. Quem o Senhor quer usar? Quem o Senhor quer colocar nessa obra? E o Espírito Santo disse, Barnabé e Saulo. Não é? E a igreja de Antioquia estava disposta a abrir mão do seu pastor efetivo. Né? Humanamente falando, talvez o melhor que ela entendia ter. Para poder servir a missão que é de Deus e que não é da igreja. Aí a gente entende uma igreja madura. Aí a gente vê uma igreja envolvida. Uma igreja disposta a se envolver na missão de Deus. E eu coloco esse texto, porque para mim esse texto, quando eu estudo a história da igreja e observo o comportamento da igreja que Deus levantou no século XVI, é de fato uma igreja assim, que deu os seus melhores para que o Senhor usasse para fazer a obra do Senhor. Eu tive o privilégio de ir com a caravana esse ano, fazendo os caminhos da reforma. A gente foi na Alemanha, nas cidades que Lutero passou, e a gente foi em Wittenberg. E eu amo história, eu sou estudante de história, eu sou um professor de história da igreja, né? Fiz as minhas pós-graduações nessa área, eu amo isso. E o que eu fico me perguntando, estando pisando naqueles lugares, que são cidadezinhas pequenas da Alemanha, ainda hoje. Meu Deus, como é que o Senhor tirou daqui uma cidade que na época tinha 12 mil habitantes, 10 mil habitantes? Como a partir daqui o Senhor levantou uma obra que revolucionou o mundo ocidental? E a gente percebe, ao observar, que não é Lutero, não é Melanchthon, não é Farel, não é Colampádio, não é Comênios, não é Calvino, não é homens, é Deus. Que na sua soberania usa quem quer, como quer, onde quer, para manifestar a sua glória e fazer avançar a sua igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É Deus quem faz a obra. O que Deus precisa, o que Deus requer, é gente disposta e pronta. Quando o Espírito Santo incomodou aquela igreja, eles disseram, eis aqui, pessoas preparadas e prontas para a obra. E Deus disse, é esse e é esse que eu quero para o serviço. Jerusalém não saiu para se envolver na missão de Deus. Antioquia se dispôs. Por que Jerusalém não saiu? E eu digo a você, porque ela perdeu o foco. E perder o foco é a coisa mais simples que pode acontecer comigo, enquanto pastor, com você, enquanto cristão, e com a igreja local. Perder o foco. E o foco é para que nós existimos? Qual é a nossa razão de ser? Por que somos igreja? E a gente perde o foco quando a gente se encanta com um projeto pessoal ou particular ou local. A igreja de Jerusalém estava uma bênção, gente. Crescendo. Gente se convertendo a rodo. Mas ela foi chamada e foi separada por Jesus, uma ordem direta dele, ide e fazei discípulos de todas as nações. Não fiquem, saiam. Vocês não existem para um fim em si mesmo, igreja nenhuma existe para um fim em si mesmo. Igreja existe para servir a Deus, para servir a obra, para se envolver nesse projeto redentivo, para discernir a voz de Deus. Senhor, como o Senhor quer nos usar como igreja local para cumprir essa tarefa? O que o Senhor quer da gente?
Essa é uma pergunta que começa a particular. Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Porque o Senhor me resgatou. Porque o Senhor foi me buscar no pecado. Porque o Senhor deu a vida do seu filho por mim. O que o Senhor quer comigo? O que o Senhor quer de mim? Quando eu caso ou busco alguém para me casar, eu devia perguntar ou buscar alguém para me casar, não para que o meu casamento ou o meu relacionamento fosse um fim em si mesmo. Não para que eu apostasse todas as minhas fichas, agora eu vou ser feliz. Encontrei o amor da minha vida. Eu não deveria buscar um casamento por esses motivos. Eu deveria buscar alguém para dividir comigo a missão que o Senhor me tem confiado, de viver para a sua glória. E de me ajuntando com a pessoa que a gente pudesse ser mais forte nisso, poder servir aos propósitos de Deus. Sabe, eu sou pastor há 30 anos e gabinete pastoral com relação à crise de casamento. Geralmente acontece por um motivo simples, 99% dos casos. Perderam o foco. Vivem achando que o outro tem o dever de me fazer feliz. E eu sempre digo, a gente não se casa para ser feliz, gente. A gente se casa para servir a Deus. E escolhe uma pessoa para fazer isso junto com a gente. A felicidade, eu garanto a você, é consequência e não causa. Como igreja, a gente pode perder foco. Né? A gente está num projeto, né, o pastor Evandro sabe disso, num projeto grandioso, desafiador, de construção também lá em Recife. E eu fico me policiando e policiando o meu conselho e policiando a igreja para a gente não se encantar demais com isso. Porque se isso não for para servir a causa, então a gente vai perder o foco. E perdendo o foco, a gente perde de ser abençoado por Deus. Porque a gente se torna uma igreja que agora existe para um fim em si mesmo e não para cumprir o propósito que Deus quer para a gente. O que aconteceu com o cristianismo nesse período da Idade Medieval? Perdeu o foco. A igreja se achou grande demais e poderosa demais. E entendeu que ela era um fim em si mesmo. Até mudou o conceito de que é a igreja, para dizer que a igreja é a instituição. Que fora dessa instituição não há salvação. Que a pessoa comum ou leigo não é a igreja. Igreja é a instituição. Se o homem comum quiser ser salvo, ele tem que se submeter aos sacramentos que a instituição ministra, em nome de Cristo. E se ele se submeter a isso, ele será salvo. Então você entende o conceito católico de que fora da igreja não há salvação. Fora da instituição, Igreja Católica Apostólica Romana, se tornou um fim em si mesmo. E se perdeu. E ela estava, de fato, acabada e precisando de uma reforma. E o movimento que Deus fez com que acompanhasse e surgisse durante todo o período. Nunca Deus não teve vozes para dizer à igreja que ela estava fora do foco. Deus sempre levantou homens, esses homens foram silenciados, ou pelo tribunal de um tribunal eclesiástico, que os julgou como sendo rebeldes e os condenou à fogueira ou à morte. Né? Sempre teve vozes no cristianismo que chamaram a igreja de volta ao foco. Dizendo a ela, perdemos o foco. Tornamo-nos um fim em si mesmo. Precisamos voltar à Escritura e voltar a Deus e cumprir a vontade de Deus e não ser um fim em si mesmo. E a igreja enriqueceu. E a igreja juntou poder. E a igreja fez isso. E se desvirtuou. Sempre houve gente chamando a igreja de volta. A igreja de Jerusalém perdeu o foco, meus queridos, tão rapidamente. Isso só me ensina uma lição. Nós podemos perder o foco rapidamente. O movimento protestante tinha uma máxima, né? Que uma igreja reformada deve sempre se reformar. Não está falando de teologia, não está falando de doutrina, está falando de foco. A igreja precisa rever-se sempre porque nós temos uma natureza pecadora que constantemente se desvia de Deus.
e começa a acender os holofotes para a gente, não para ele. Precisamos sempre trazer à nossa mente a máxima de João Batista. É necessário que ele cresça, que eu diminua. Nós não existimos para um fim em si mesmo, nós existimos para servir a Deus. Os nossos catecismos, que nós herdamos da Reforma, no século XVII, lá de Westminster, né, abre as instruções, tanto no breve catecismo como no catecismo maior, com a seguinte pergunta, né? Qual é o fim principal do ser humano? É uma pergunta filosófica, existencial. Por que o homem existe? Até hoje a gente faz essa pergunta. O mundo faz essa pergunta. Por que eu estou aqui nesse mundo? Qual é a minha razão de ser? Qual o significado da vida? E a resposta é ali, o homem foi feito, criado, para glorificar a Deus, expressando a sua imago Dei nele na criação, dominando a criação, sustentando a criação. E nós resolvemos, lá em Adão, não viver para Deus, mas viver para a gente mesmo. Foi essa a sugestão de Satanás. Adão, que negócio é esse que Deus cria tudo aí e proíbe vocês de usufruir? Ele disse, não. Eva disse, não, que negócio é esse? Deus não disse isso, não. Deus disse que a gente podia usufruir de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que a gente comer dela, a gente vai morrer. Deus tinha dito a Adão, é certo que você vai morrer se você fizer isso. E a serpente vem aqui para Eva e diz, é certo que você não vai morrer. E ainda justifica dizendo que Deus sabe que no dia que você comer dela, você vai se tornar como Ele. Ah, como é ser como Deus? Deus é o único ser que não tem que prestar contas a ninguém. Ele é o único ser, de fato e verdade, autônomo. E o que Satanás estava dizendo para Adão e Eva? Vocês podem ser o Deus da vida de vocês. Vocês não têm que viver para prestar contas a ninguém, nem a Deus. E o homem foi criado para a glória de Deus. E Satanás estava dizendo, vocês podem viver para a própria glória de vocês. E veja, meus queridos irmãos, eu luto com isso todos os dias da minha vida. Porque quando eu me levanto de manhã, quem se levanta primeiro é aquela natureza caída e pecaminosa que vive para si e não para Deus. E eu tenho que submeter essa natureza a Deus. Então, vejam bem, a igreja de Jerusalém perdeu o foco. Deus estava chamando a igreja de Antioquia para se envolver de fato na missão pela qual ela foi criada, viver para a glória de Deus. Esse é o maior e mais importante motivo para nos envolvermos, a glória de Deus. Outro mito que a gente aprende errado de missões, porque a gente ouve demais isso. Por que eu devo me envolver em missões? Né? Ah, porque os homens estão indo para o inferno. E a gente precisa avisar eles isso, para que eles não vão mais para o inferno, para que eles aceitem Jesus. Meu amado, amar o homem perdido é um propósito pelo qual a gente deveria se envolver em missões, mas não é o principal propósito. Eu deveria me envolver na missão de Deus, porque a missão de Deus resgata e traz glória para o nome de Deus. É por amor a Deus. Deus resolveu salvar a sua criação por amor a Ele. Para a glória dEle. Então, a reforma protestante entendeu isso. E viveram para a glória de Deus. A salvação do ser humano é consequência e efeito disso. E não causa. Em Deus resgatar a sua glória, desfazendo o que Satanás fez no Éden, Deus resgata a sua glória, resgata a sua criação. E é por amor à glória de Deus que eu devo me envolver com isso. Lembra quando o povo saiu do Egito e estava rebelde contra Deus, e Deus disse a Moisés que esse povo se perdeu de mim, fizeram um bezerro de ouro, eu vou matar todos, vou eliminar todos aqui. Qual foi o argumento de Moisés com Deus em oração? Senhor, não faça isso. Porque o que dirão os povos? Que tu tirasse esse povo do Egito e não tivesse condições de colocar esse povo na terra que o Senhor prometeu. O que vão dizer do teu nome, Senhor? Veja, a preocupação de Moisés era com o nome de Deus, com a glória de Deus.
E não com o povo, necessariamente. Mas a glória de Deus, o que é que vão dizer do Senhor? Não faz isso, Senhor. A glória de Deus. A igreja em Antioquia, ao perceber o chamado de Deus para a missão, apresentou pessoas que estivessem prontas para isso aqui, e a igreja mostrou-se isso. Agora, eu queria então chamar a sua atenção para a gente observar aqui quais as ênfases dadas na reforma que caracteriza a reforma como um movimento que deixou para a gente legado. A reforma protestante não deve ser celebrada ou comemorada por causa de pessoas. A gente não está fazendo um culto a ninguém, nem deve fazer um culto a ninguém, nem a Lutero, nem a Calvino, nem a ninguém. Mas o que esses homens tiveram que desafiaram impérios, que desafiaram o mundo? O que marcou esses homens que a gente pode observar e olhar para a vida da gente hoje? Primeiro, a teologia de missão deles. Enquanto a igreja medieval católica romana trouxe a glória para a instituição, enquanto o movimento humanista que surgia naquele período da Reforma Protestante apontava para o homem como a sua glória, até hoje é assim, o humanismo, coloca o homem como o centro de todas as coisas, os reformadores trouxeram o centro para o lugar correto, a glória de Deus. Não é a glória da instituição, não é a glória do homem, é a glória de Deus. São coisas interessantes. Quando Lutero estava já velho e toda a obra da reforma acontecida, se espalhada por quase toda a Europa, alguém chegou para Lutero e perguntou para ele: Lutero, você não para refletir o que você fez, o tamanho do legado que você vai deixar? Sabe qual foi a resposta de Lutero? Eu não fiz nada. Enquanto eu vivia a minha vida em Wittenberg, a palavra de Deus fez tudo. Lutero dizia: o que nós fazemos? O que os reformadores fizeram? Nós libertamos a palavra de Deus que estava presa. E ele diz: ela é como um leão. Uma vez que você abriu a jaula, ela cumpre a missão dela. Isso aqui é muito importante. Eles entendiam a glória de Deus. Calvino, quando estava no leito da cama dele, rodeado com os pastores e com as autoridades de Genebra, sabe qual foi o pedido dele? Quando eu partir, vocês forem enterrar o meu corpo, não coloquem nenhuma lápide identificando o local do meu sepultamento. Porque eu entendo que Deus usou um vaso de barro como eu para fazer uma grande obra. E eu não gostaria, nem morto, que ninguém por um minuto pudesse querer glorificar o sepultamento de Calvino e esquecer da glória de Deus. Sabe o que John Knox, na Escócia, fez quando morreu? Seguindo essa mesma orientação do seu mestre, né, ele disse: não identifique a minha cova, o meu sepultamento, para que ninguém possa prestar nenhuma homenagem a mim, porque a homenagem que deve ser prestada somente é a Deus. Sabe, a consciência desses homens do lugar de Deus na vida, é isso que eles resgataram para a missão da igreja. O propósito da missão da igreja é a glória de Deus. Vivendo para cumprir a missão de Deus, que é resgatar a sua glória, os homens serão salvos. É consequência disso e não causa. A glória de Deus, eles tiveram essa consciência. E é interessante, veja, alguém disse que os reformados de linha calvinista, né, prezam por um eixo de interpretação da vida e da Escritura, que é a soberania de Deus. Esse é o eixo de interpretação. É o óculos que a gente usa para entender tudo. Nós estamos nas mãos de um Deus soberano, que todas as coisas que Ele faz contribuem para o bem daqueles que o amam. A salvação, diz Paulo e interpreta os reformadores, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. A salvação, ou a decisão de resolver resgatar o homem da condenação, nasceu no coração do Pai. Foi executado pelo Filho que encarnou e assumiu forma humana.
e é aplicado pelo Espírito Santo no coração do eleito. A doutrina da eleição para os reformadores de linha calvinista era um estímulo para fazer missões, porque Deus tem os seus eleitos em todas as partes da terra. Então vamos alcançar os eleitos de Deus e pregar o Evangelho. Aquele que for de Deus, o Espírito Santo trará, e a vocação é eficaz. Eles diziam, não depende do homem, porque se dependesse do homem, a gente faria um trabalho em vão. Porque diz Paulo aos Efésios, o homem está morto em delitos e pecados, e um morto não tem vontade de reação. O morto não ouve a voz de Deus. A palavra da cruz é loucura para ele. O homem só é resgatado porque Deus o chama eficazmente pela operação de regeneração do Espírito Santo. A esse que as crianças cantaram aqui, são salvos pela graça de Deus, um favor que nenhum deles merece. Uma ação que nasceu no coração de Deus, que foi executada por Deus na pessoa do seu Filho, que conquistou o direito de salvar. Ele recebeu o juízo no lugar do eleito. E o Espírito Santo desperta esse que Deus escolheu. Na oração de Jesus sacerdotal, em João capítulo 17, ele diz, Pai, eu não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Essas verdades aqui, que a gente chama do óculos da soberana vontade de Deus agindo em favor do homem para resgatá-lo, é o que estimulava os reformadores do século XVI. Depois, no século XVII, vieram alguns questionamentos de uma outra linha que não tem a soberania de Deus como eixo de interpretação da Bíblia e da história. É a linha o eixo que diz as coisas que acontecem, da minha leitura da Escritura, é o livre-arbítrio do homem. O homem tem o arbítrio de escolher a Deus ou de não escolher a Deus. Ele tinha isso, disse Santo Agostinho, quando foi criado, mas perdeu ao pecar. E agora o arbítrio do homem é escravo do pecado. E não há um justo, nem sequer um, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos pecaram e fizeram-se inúteis diante do propósito original de Deus. Tem que haver uma reação de Deus. O primeiro legado da história, da reforma para a história da igreja, é que ela resgatou o papel central da glória de Deus como motivo de se envolver em missões. Por que eu vou me envolver em missões? Porque eu quero ver meu Deus glorificado. Jesus, quando ensina os discípulos a orar, porque eles, de tanto ver Jesus orar, eles chegaram junto a Jesus e disseram, Senhor, nos ensine a orar, porque nós não sabemos orar como convém. E o Senhor ensinou a oração dominical, a oração do Pai Nosso, que a gente conhece, né? Aquilo ali não é uma oração para ser repetida, aquilo é uma agenda entregue. E o Senhor diz que a nossa agenda de oração deveria estar observando duas coisas, as coisas de Deus e as nossas coisas. As coisas de Deus, primeiramente, porque a tendência nossa, ao buscar a Deus em oração, é por causa de alguma aflição que a gente passa. Alguma necessidade que a gente tem, algum pedido que a gente tem que apresentar a Deus. E o Senhor disse, olha, não, você deve primeiro se preocupar não com a sua vida, mas com as coisas de Deus. Porque o motivo da missão é Deus e a sua glória. Então, você deve orar pelo quê? Você deve orar pelo nome de Deus, pelo reino de Deus e pela vontade de Deus. Diga a Deus, Senhor, que o teu nome seja glorificado ou santificado. Esse é o desejo da minha alma e meu coração. Esse é o que me motiva a vida. E sabe o que isso significa na prática? A gente está com o coração indignado, né, vendo esses dias o Brasil, porque tem sido violentamente agredido as coisas de Deus, os valores de Deus, as expressões que dizem respeito à divindade. Né? E, assim, isso me causa indignação. Quando o meu nome é colocado às críticas por aí, quando alguém levanta uma acusação falsa contra mim, eu fico indignado, porque colocaram o meu nome em exposição, porque colocaram o meu nome em lama. Né? E quando colocam o nome do meu Deus?
E quando o nome de Deus e as coisas de Deus são vituperadas nessa sociedade que a gente vive, como é que eu reajo? Não é? Será que eu reajo como um islâmico? Que quando aquele jornal francês ousou, não é, fazer chacota com o nome do Deus que eles creem, e eles disseram, vocês vão ver o que é mexer no nome do nosso Deus. E eles fizeram aquelas atrocidades que fizeram. Por mais absurda que seja, o que motivava o coração daquelas pessoas, vocês podem afrontar o Deus de vocês, do Ocidente, o Deus cristão, porque eles afrontavam à vontade. A figura da Trindade era exposta de forma bizarra, né, por eles, regularmente, desenhando Jesus como um homossexual, insinuando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem uma relação incestuosa. Mas os cristãos não se incomodam com isso. Mas não mexam com o nome de Alá, nem com o seu profeta. Porque se vocês mexerem, vocês vão se ver. Por mais absurda que sejam os atos de terrorismo, eu fico refletindo no meu coração, meu Deus, o teu nome é vituperado entre os gentios todos os dias em nosso país. E será que vem a indignação no nosso coração com relação a isso? Será que eu me inquieto com isso? Será que isso causa mal em mim? Certa vez, Jesus chegou em Jerusalém, e ao chegar no templo, viu os cambistas fazerem negócios no templo, vendendo coisas espirituais, né, nichos. E ele pegou um azorrague e um chicote e saiu quebrando todas as barracas, e expulsando as pessoas do templo, dizendo que vocês não vão fazer da casa de meu pai casa de comércio. E foi a partir daí que as autoridades que permitiam aquilo e tinham lucro, as autoridades eclesiásticas, se levantaram contra Jesus para matá-lo. Sabe a expressão que Jesus usou? Ele disse, Pai, o zelo pela tua casa vai me consumir. Muitas vezes, irmãos, nós silenciamos no nosso trabalho, nós silenciamos nas nossas relações quando o nome de Deus é jogado às favas, porque nós queremos sair bem na foto. A gente não quer se desgastar com as pessoas. A gente não quer se expor. Deixa eu ficar quieto. Sabe, e a Bíblia diz que eu deveria me indignar e orar a Deus, ser motivo de oração a mim. Senhor, não permita que o teu nome seja vituperado no nosso país. Não permita. Levanta a tua mão e não deixe que as pessoas façam isso contra o Senhor. Jesus está ensinando os seus discípulos a orarem assim. Quando ele diz, olha, quando vocês forem orar ao Pai, vocês digam, Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, o teu domínio sobre as nossas vidas, sobre o nosso país, sobre a nossa sociedade. Será que a gente tem o espírito de um John Knox? Que quando chegou no seu país de volta do exílio, porque foi perseguido por causa da sua fé, a sua oração dia e noite era essa, Senhor, dá-me o meu país, senão eu morro. Em um ano, ele dobrou o poder da rainha do país. Em um ano, ele convenceu o parlamento a adotar a religião protestante como religião do seu país. Eu me pergunto, meu Deus, eu tenho esse zelo pelas tuas coisas. É de fato o avanço do teu reino, do teu domínio que inquieta o meu coração e me consome a vida. Vocês orarão assim a Deus, Pai, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita perfeitamente nos céus. Nos céus não tem pecado. Nos céus não há desobediência a Deus. A palavra de Deus é ordem lá. Será que é isso que eu faço na minha vida? Senhor, eu tenho meus desejos, eu tenho minhas leituras das coisas, eu quero tomar minhas decisões com relação a trabalho, com relação à profissão, com relação a sentimentos, com relação a isso. Senhor, eu quero saber o que é que o Senhor quer para mim. Eu quero viver a tua vontade. Me mostra a tua vontade, revela a tua vontade, me faz discernir a tua vontade, porque eu quero viver em obediência à tua vontade. Sabe, Jesus está ensinando a gente a orar, porque a gente não sabe orar como convém.
E depois de você priorizar as coisas de Deus, aí sim você coloca diante deles a sua necessidade. Ore pelo sustento da sua vida, pelo pão de cada dia. Ore pelo perdão dos seus pecados, porque você peca constantemente contra Deus. Coloque diante dele, investigue o coração, analise a sua vida. Não deixe que os pecados se acumulem em você, porque eles quebram a sua relação com Deus, a comunhão com Deus. Peça a Deus que lhe proteja, porque você tem um coração inclinado para o pecado. Não me deixes cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino e o poder. Sabe, irmãos, é isso que inquieta a nossa alma. Eram essas coisas que inquietavam aqueles homens, por isso eles fizeram o que fizeram, porque eles queriam ver a glória de Deus e não se dar bem na vida. Eu fico me perguntando, eu sou pai de 3 filhos, a mais velha já casou, a segunda vai casar agora esse mês de outubro, e o caçula já tem 25 anos e está já encaminhado para o casamento. Meu Deus, eu investi na vida dos meus filhos para quê? O que foi que eu mais valorizei neles? Uma boa formação, para que eles pudessem se dar bem na vida, economicamente, financeiramente, e ter um lugar no meio da sociedade. Foi isso a minha prioridade na vida deles? Ou a minha prioridade foi fazê-los conhecer o Senhor, temer o teu nome e viver as suas vidas não para si mesmo, mas para ti? Quais foram as minhas prioridades? Quais são as minhas prioridades? Aqueles homens não eram melhores do que eu nem do que você. Mas eles eram pessoas que colocaram o foco no lugar certo. Deus, sua glória. Eles focaram numa coisa, na tradução da Escritura. Lutero passou 11 meses preso ou exilado no castelo, escondido, sem comunicação com ninguém, para não ser morto, porque havia sido condenado pelo tribunal da Santa Inquisição, excomungado da igreja, e agora pelo imperador Carlos V. Banido das terras do império. E ele foi escondido, resgatado e exilado. Passou 11 meses em conflito, em lutas espirituais. Querendo sair, a igreja se perdeu, porque na Alemanha começou a cair os movimentos radicais. Gente tomando terra dos outros, gente quebrando igreja, né? Gente fazendo o escarcéu. E Lutero agoniado, porque a reforma tomou rumos completamente esquisitos e diferentes. Mas Deus o preservou. Esse homem se colocou para traduzir a Bíblia para a língua do seu povo. Isso incentivou outras pessoas a fazerem a mesma coisa nas outras línguas. Calvino para o francês. Antes, no inglês, Wycliffe. E aí foi. Eles entenderam que o leão estava aprisionado numa jaula. Que o poder para transformar a vida das pessoas está na palavra de Deus e não nos sacramentos da igreja. O catolicismo fez uma coisa muito astuciosa. Ele escondeu a Bíblia do povo. O povo não tinha acesso à Escritura. A Bíblia estava no latim, que era a língua oficial da igreja. O povo não era alfabetizado em latim. O povo não era nem alfabetizado na sua própria língua. Mas eles entenderam que se libertassem, se traduzissem a Bíblia e colocassem na mão das pessoas, eles tirariam o poder da igreja e colocariam o poder na mão das pessoas. Porque a Bíblia, de fato, é a palavra de Deus e tem poder para transformar todo aquele que crê. Eles entenderam isso e traduziram a Bíblia. Deus no centro, a sua palavra como única regra de fé e prática. E agora, o terceiro ponto, o terceiro legado, educação, escola, porque o povo era analfabeto. E Philip Melanchthon, secretário de Educação de Lutero, fez uma reforma e colocou escola para todos os alemães, para todos os povos, e principalmente para a criança. E treinou e preparou uma geração futura. O sonho de Calvino, e o que ele realizou, foi a Academia de Genebra, uma escola para treinar pessoas e para alfabetizar o povo e a criança. Não adianta somente traduzir a Bíblia para a língua do povo, tem que alfabetizar o povo. E eles fizeram isso, apostaram na escola. Sabe uma coisa que eu estava vendo esses dias e que a gente perdeu de perspectiva?
quem controla a escola governa o mundo. Sabe o que está acontecendo no nosso país? Um partido minoritário, afinado com as ideologias de esquerda, negociou com o governo, que demorou-se aí um bocado de tempo, de décadas, e disse, me dê somente o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura. A gente só quer morder isso. E sabe o que eles fizeram? Isso que a gente está vendo aqui agora. Dominaram a educação. Formaram um batalhão de professores que vão ensinar agora uma geração futura. Eu tenho uma amiga, doutora, da Universidade Federal de Pernambuco, ela disse, Cláudio, a gente está perdido, porque a formação que foi dada com essa afinidade com a ideologia de esquerda, nas universidades, formamos a rodo professores assim, doutrinamos esse pessoal. E esse pessoal é quem vai dominar a escola. Sabe qual é o nosso problema enquanto igreja? Não adianta a gente ficar reclamando do que está acontecendo. A gente tem que ter perspectiva, pessoas preparadas. A igreja tem que produzir gente preparada. Sabe por que Calvino e por que Lutero insistiram na escola? Porque eles entendem que a escola, quem tem a escola, controla o mundo. Sabe o que eles fizeram? A Igreja Católica tirou o povo disso. Quem era que era alfabetizado? Quem era que tinha acesso ao conhecimento? O clero, nas escolas monásticas no mosteiro, ou os filhos da nobreza, que tinham condições de pagar esse recurso. Gente, toda igreja deveria perceber, todo conselho de igreja deveria perceber que a gente está aqui numa missão e a gente precisa pensar o mundo. A gente precisa resgatar e tomar a escola de volta para a gente. Pelo menos a gente tem material humano na igreja, professores a rodo na igreja, gente capacitada em pedagogia, gente pronta. Talvez tenhamos que dar uma orientação e resgatar para que existe a gente no mundo. Glória de Deus. E fazer com que os professores tenham isso como vocação. E a igreja assumir essa responsabilidade de uma escola confessional para ensinar a palavra de Deus nesses modelos que eles fizeram. Sabe o que o mundo ocidental herdou? A universidade. De onde vem isso? Né? De onde vem isso? Tem um segundo vídeo aqui que eu queria que vocês observassem. 2 minutos e a gente vai fechar essa questão aqui com vocês. Um cientista político, Alberto Carlos Almeida, não é crente, não é cristão, é um cientista político, no programa de Gabi, frente a frente com Gabi. Vejam o que esse homem faz da leitura do que é o Brasil e do que é a Europa. E tem uma coisa que é importante, a gente sempre compara o serviço público no Brasil com o serviço público na Suécia. Não dá para comparar. Por que não dá? Porque o serviço público não é só um problema de oferta, é um problema de demanda. Tá? Quem é que demanda o serviço público na Suécia? Uma população que tem uma escolaridade altíssima. Tá? Quem é que demanda o serviço público no Brasil? Uma população muito pobre, que tem uma escolaridade muito baixa. Por quê? Por quê o brasileiro nunca teve como prioridade a educação? Estou dizendo dos governos... Não, mas eu acho que isso é cultural, isso não tem conspiração de político. Vem da nossa matriz católica. Tá? Onde os países católicos, quanto mais forte o catolicismo, as tradições católica e protestante são opostas com relação a isso. Tá? O catolicismo decidiu educar a elite. Não é por acaso que tem universidades e colégios jesuítas. Tá? Quando veio a reforma protestante, na Alemanha, na Prússia, sei lá, quando veio a reforma protestante foi a seguinte decisão que eles tomaram: vamos educar o povo. Quando começou a reforma, 90% da população, 99% era analfabeta. Só era alfabetizada a coroa, os nobres e o clero. O resto todo mundo era... Eles disseram, sabe uma coisa, vamos alfabetizar todo mundo, porque todo mundo tem que ler a Bíblia. Então, o sistema escolar massificado alemão foi criado numa composição entre a igreja luterana e a coroa local, que se converteu ao luteranismo, aí briga de poder. E aí a Igreja Católica começou a fazer vários experimentos para deter o protestantismo. Um deles foi a Companhia de Jesus, que funcionou maravilhosamente bem. Ela disse para os nobres o seguinte: olha, eu dou os professores, você me dá a estrutura, e a gente educa a tua elite. Aí a conversão aconteceu o inverso, eles conseguiram deter o avanço do protestantismo. Mas aí foram criadas 2 tradições educacionais, uma para educar a população como um todo e outra para educar a elite.
Então, nós somos vinculados a essa tradição. Portugal tem uma das piores escolaridades da Europa, porque é extremamente católico o país. Tá? Isso não é uma conspiração das elites. Simplesmente, o político que investir demais em educação não recebe em troca o voto. Porque o eleitor também não apoia isso. Ele prefere que invista em consumo, em saúde. Tem várias razões para isso. Mas eu estou dizendo, a educação não é um valor em si próprio para nós, como é num país protestante. A educação para nós é um valor como meio para atingir alguma coisa. Então você vende educação no Brasil dizendo, olha, mais educado você vai ter mais renda, mas não é que seja um valor em si. Tá? Isso é algo que tem a ver com a nossa matriz. Isso é cultural. É isso. A cultura católica e a cultura protestante. Isso não é uma questão diretamente de bênção ou de maldição. Ah, Deus vai abençoar o protestante. Então, os países protestantes vão se dar bem. São ricos. Os países católicos, Deus vai amaldiçoar, são pobres. Não é. A relação não é essa. A relação é, como ele falou aqui, de visão, de percepção. Os protestantes disseram, precisamos educar o povo, traduzir a Bíblia para a língua das pessoas e educá-los, para que eles possam ler a palavra de Deus. Não é? Os católicos, a tradição católica é só para as elites. Então, onde o protestantismo colonizou, os países desenvolveram. Onde o catolicismo colonizou, os países subdesenvolvidos. Porque é simples isso. Aí a coroa portuguesa e espanhola vem para a América Latina, e o que é que eu faço para ocupar essas terras? Eu pego um amigo meu, dou a ele um pedaço de terra, uma capitania hereditária, e ele lá explora. Vai pagar um imposto para mim e pronto. O que é que eu faço com um país protestante? O que é que a Inglaterra fez com as colônias da Nova Inglaterra? Esses protestantes estão incomodando demais aqui, a coroa inglesa, com esse negócio de reforma, de puritano. Vamos fazer o seguinte, vá para a Nova Inglaterra, lá a terra que você pegar vai ser sua. Lá você vai com sua família, tal. Então você vai, a terra é minha. É o chamado sonho americano. Eles foram atrás da liberdade de culto, da liberdade de expressão. Na terra que é minha, que eu levei minha família, minha mulher, meus filhos, meu gato, meu cachorro, é minha terra. O que eu produzi aqui é meu. A primeira coisa que eles faziam quando chegava para fazer uma colônia, né? Eles faziam uma igreja, primeira coisa, né? A prefeitura e uma escola. Aí você vai para um país colonizado pela mentalidade católica, medieval. Né? Zé Roberto é meu amigo, eu sou o rei da coroa. Zé Roberto, tem aquela terra lá de Pernambuco, aquela capitania, fica para lá e explora como tu quiser. Zé Roberto ia para lá sem mulher, sem família. E como é que eu vou explorar isso aqui? Bota os índios para trabalhar. Os índios não entendem. Por que eu posso cultivar 1 metro quadrado e tirar dali o meu alimento, o meu comida? Por que eu vou fazer 2, 3, 4, 5 metros? Não tem sentido para mim. O índio pensa desse jeito. E eu disse, o índio é preguiçoso, não quer trabalhar. Não, é porque eu vou tirar da terra aquilo que é necessário para a minha sobrevivência. Por que eu vou plantar um hectare se eu posso plantar uma rocinha aqui e tirar daqui o meu sustento? Por que eu vou para o rio pegar um peixe para comer, fazer meu almoço? Por que eu vou pegar 5 peixes? Eles vão apodrecer. É a mentalidade. Mas o índio não funcionava, então vamos fazer o quê? Vamos pegar gente em Portugal. Quem quer ir para o Brasil? Lá só tem mosquito, onça, né? E em Portugal tem shopping center, tem essas coisinhas, né? Quem quer ir? Só para a gente fazer. Ninguém quer ir. Então, como que a gente faz para ir? Leva esse pessoal todo. Pega os presídios. Leva dos presídios. Então, você quer ficar preso em Portugal ou quer ficar livre no Brasil? É livre no Brasil, então vamos para lá trabalhar para o Brasil. Trabalhar para explorar a terra para o dono da capitania hereditária. Não é meu o dinheiro, não é para mim. Não levei minha mulher, o que é que eu faço? Eu vou namorar as índias. Isso começou a não dar certo, então vamos pegar os escravos e vamos levar para lá para trabalhar. Né? Aí os brancos que estavam por lá, que já tinham filho com as índias, vão também pegar as negras. E assim foi construído a América Latina. Os países protestantes, não, a terra é sua, o trabalho é seu. O conceito que acusam o pobre do João Calvino de capitalista é simples. Em Genebra,
só tinha... Se você nascesse nobre, você morria nobre. Se você nascesse pobre, você morria pobre, filho. Era esse o padrão econômico. O que eles fazem? Não, todo homem foi criado à imagem de Deus, e todo homem tem dignidade por criação. Dê condições iguais a todos, e deixe que cada um desenvolva e produza pelo seu esforço. Deu escolaridade para todo mundo. E quem quis trabalhar, tinha recompensa do seu salário. Quem queria produzir, tinha recompensa do seu salário, o lucro. Isso é capitalismo? É. Naquela época, com um conceito que tirou a minha vida da escravidão de uma casta que eu não podia sair dela, para sonhar em ser alguma coisa na vida. É essa cultura protestante que fez com que os países protestantes enriquecessem. Educação. Condição igual para todos. Para que a gente pudesse trabalhar e produzir pelo meu esforço. O legado da igreja, da reforma para a igreja de hoje. Colocar Deus no centro da missão. A glória é dele. Investir na tradução da Bíblia para todos. Escola para educar todos, para que eles tenham acesso à Escritura e ao conhecimento. E o investimento nas crianças era o seguinte: ou você vai ser um pastor, ou você vai ser um líder, um governante, alguém preparado para governar. E as crianças eram formadas com essa capacidade, não só na Escritura, mas também nas humanidades, nas ciências humanas, nos clássicos. O propósito era esse. E, por fim, a ação missionária. E a ação missionária aqui, meu querido, eles preparavam a escola de Genebra para treinar pastores. E aqui eu vou dizer para você, bem rapidamente, para eu encerrar, que meu tempo já foi embora há muito tempo. Em 1542, os protestantes, a partir dessa data, os protestantes de toda a Europa refugiaram-se em Genebra. Haviam 3 cidades na época que eram cidades de refúgios, onde os católicos perseguiam os protestantes, eles corriam para lá. Estrasburgo, limite da França com a Suíça. Martin Bucer, um pastor lá que acolhia esses refugiados. Heidelberg, na Alemanha, uma cidade de refúgio por causa da conversão dos príncipes e reis. E Genebra. Acolheram centenas de pessoas. Genebra é uma cidade de 10 mil habitantes. Em 3 anos de acolhimento, ela passou a ter 20 mil habitantes, duplicou. O que eles faziam com essas pessoas? Eles treinavam essas pessoas, eles colocavam essas pessoas na escola de Genebra para elas aprenderem teologia. E quando voltassem para o seu país, levar o seu país a Cristo. Aconteceu isso com John Knox. Quando perseguido por Maria Tudor, lá na Inglaterra, fugiu para Genebra, passou 5 anos lá aprendendo com Calvino. Quando Elizabeth assumiu o reinado e trouxe todos de volta que a sua irmã expulsou, ele chegou na Inglaterra, na Escócia e lutou pela Escócia. E em 1 ano levou a Escócia ao protestantismo. Era esse tipo de missões que eles faziam naquela época. Mas deixe-me dar alguns dados importantes para você aqui, para que você saiba disso. Eles enviaram missionários para toda a França. Calvino foi um missionário que saiu da sua casa com 27 anos, saiu da França para ir para Genebra. Ele enviou mais de 140 missionários para a França, para o norte da Itália, para a Holanda, para a Escócia, para a Inglaterra e Polônia. Além desses, Calvino enviou os primeiros 2 missionários protestantes para o Brasil, quando uma aventura francesa chegou na Baía de Guanabara, liderada por um almirante, e estabeleceu lá uma colônia francesa. Não eram protestantes, mas eram 300 homens, só homem. Imagina a confusão depois de algum tempo, né? Sem mulher, né? Sem família. Aí começaram a beber, começaram a fazer confusão. Mas tinha alguns protestantes naquele meio. E o exemplo desse protestante trouxe equilíbrio para a colônia. Aí Villegagnon manda carta para Genebra, para Calvino, dizendo: traga mais protestantes para cá, a gente precisa de gente preparada. E Calvino mandou 15 pessoas bem preparadas, dentre esses 2 pastores. E chegaram aqui e começaram a trabalhar na Baía de Guanabara. Mas aí Villegagnon se voltou contra eles, né, evidentemente incomodado pela pregação do Evangelho, e os matou. Né? Mandou para o Brasil os primeiros missionários aqui. 250 anos antes de William Carey, o primeiro missionário enviado para cá, né? No século XIX. 240 anos antes.
Calvino já tinha enviado missionários para o Brasil. Para entendermos o impacto disso, a França é o melhor exemplo. País onde Calvino começou e enviou missionários em 1553. 2 anos depois, em 1555, 5 igrejas reformadas estavam estabelecidas na França. 4 anos depois, em 1959, já eram quase 1.000 igrejas na França. E em 1562 havia 2.150 igrejas, num total de 3 milhões de membros. Na França, em toda a França. Só para a gente ter uma ideia, mas não foi só a França que Calvino enviou. 17% da população francesa aqui era protestante, por causa de 140 homens, por causa de uma cidade de 20 mil habitantes, que treinava missionários e mandou 140 missionários para essa cidade. 3 milhões de pessoas protestantes na França, por causa de 140 missionários enviados de uma cidade que tinha 20 mil habitantes. Isso é interessante. Mas o impacto dos missionários de Genebra não se limitava à França. O movimento se espalhou muito, mais do que isso. E teve grande influência na Holanda, na Escócia, na Alemanha, na Polônia, na Hungria e até no nosso país, o Brasil. Era essa compreensão e essa visão missionária. E, por fim, eles trouxeram para o culto o lugar de Deus no culto. E trouxeram para a igreja o lugar do crente no culto. Porque naquela época, se você conhece a história, e até hoje, há pouco tempo, nos templos católicos, o leigo não cultuava a Deus. O leigo assistia ao culto que a igreja, o clero, prestava a Deus. Metade da igreja tinha uma cerquinha. Você sentava no banquinho. A outra metade estava o padre, o sacerdote, e os cônegos lá, os monges, e etc., no local reservado para eles, onde ele oferecia um culto em latim para o altar de costa para as pessoas. As pessoas assistiam o culto. O que é que a reforma fez? A reforma disse, a igreja não é a instituição, a igreja são pessoas. Então as pessoas vão adorar a Deus. Hoje em dia a gente vê um movimento neopuritano tentando destruir o conceito de coral na igreja. Quem criou esse conceito de coral na igreja foi Calvino. Porque ele queria ensinar a igreja a cantar e a louvar, porque a igreja não louvava, só quem louvava era o canto gregoriano do clero. Aí o que ele fez? Ele entendeu que as crianças sabem aprender mais do que os adultos, com mais facilidade. Fez um coral de crianças, para ensinar a igreja a adorar a Deus. Não é? Então, essa percepção, o que é o culto? Aí a Bíblia nos diz, o Salmo 95 nos diz, é um convite. Vinde ao Senhor, saia da sua casa e venha ao seu encontro, diz o Salmo. E no culto, a gente tem uma via de mão dupla. Não é? Nós adoramos a Deus cantando, nós adoramos a Deus orando a Ele, nós adoramos a Deus confessando a Ele os nossos pecados e culpas, nos colocando diante do Senhor e aguardando a sua misericórdia e graça para nos perdoar dos nossos pecados. E quando Deus se agrada do seu povo, Ele fala, Ele manifesta-se, Ele fala, a Vox Dei. O conceito da reforma era essa. Quando a pregação era feita, o pregador só tinha uma preocupação na vida dele. Era falar de forma tão clara o evangelho, que as pessoas ouvissem não a voz do pregador, mas a voz de Deus. Nós cultuamos a Deus e adoramos a Deus pelos cânticos. Deus fala o nosso coração pela palavra. Ele traz o culto para o lugar certo. Agora, irmãos, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós, a igreja? Eu quero fechar e encerrar isso com a palavra de Pedro, que está ecoando o Antigo Testamento, de quem somos nós e para que nós existimos. Pedro diz, nós somos uma raça eleita. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Somos sacerdotes do rei. Somos uma nação de santos. Somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Em nome de Jesus, no dia que nós, a igreja do século 21, entender o que somos, aí sim a gente vai fazer diferença nesse mundo. Quem somos nós, a igreja? Nós somos uma raça
eleita. Você está aqui e eu estou aqui nessa noite porque Deus, na sua misericórdia e na sua soberania, me escolheu. Não há em mim nenhum merecimento, não há em você nenhum merecimento. Você é tão pecador e eu sou tão pecador como qualquer outro homem. O que é que me atraiu aqui? O que é que me atraiu a Cristo? O fato de Deus ter me escolhido. Não sei por que cargas d'água, mas Ele me amou e me escolheu. E eu só tenho uma coisa quando entendo isso. Isso não é uma doutrina para ser tratada no campo da soteriologia, para dizer quem é que é salvo. Todas as vezes que a Bíblia traz essa doutrina, é um cochicho de Deus no coração do salvo para dizer que não foi mérito teu. Fui eu que te amei. Fui eu que te escolhi. Sabe o que Deus quer com isso? Colocar no meu coração gratidão. Senhor, não sei por que eu, mas muito obrigado. Quando eu entender isso, a minha relação com Deus muda. Eu não vou obedecê-lo com medo de repreensão ou de castigo. Eu vou obedecê-lo por gratidão. Porque Ele deu a vida do seu filho por mim naquela cruz, e eu o amo por causa disso. Eu sou eleito de Deus. Eu sou sacerdote do Rei, eu represento Jesus aqui nesse mundo. Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 5 da sua segunda carta, a salvação provém de Deus, que nos deu o seu Filho na cruz, e nos colocou como cooperadores com Ele, como representantes de Deus nesse mundo, como se Deus exortasse o mundo por nosso intermédio. Nós somos embaixadores de Cristo Jesus. Eu sou sacerdote de Jesus, sou sacerdote do Rei. O mundo só vai conhecer a graça de Deus através da minha instrumentalidade, meu querido. Mas, além disso, ele diz que eu sou o povo santo, separado, sou dele, não sou meu. Não devo mais viver no pecado nem no mundo. Devo viver agora para ele, ser santo, como ele é santo. E, por fim, ele diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu fui comprado na cruz. Um preço foi pago pela minha vida. Deus não me salvou por qualquer coisa. O castigo que me traz a paz caiu sobre ele. A justiça de Deus foi cumprida. Só que não caiu sobre mim, caiu sobre o meu Senhor. Ele levou a minha culpa, ele sofreu o meu pecado e a minha condenação. Alguém foi condenado no meu lugar. E esse foi o preço pago pelo meu resgate, meu querido. Eu não sou meu. Eu não preciso, não devo, não tenho o direito de viver mais para mim. Eu fui comprado, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Agora veja, essa é a nossa identidade. Somos uma raça eleita, somos sacerdotes do Rei, somos uma nação de santos, somos propriedade exclusiva de Deus. Mas isso não é um fim em si mesmo. O restante do texto diz que nós fomos feitos isso para um propósito. E o que é que o texto diz no final? Para proclamar as virtudes daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu amado, a sua vida tem que ser direcionada para isso. A igreja tem que fazer toda a sua agenda, as suas atividades para cumprir esse propósito. Proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando a gente fazer isso, a gente vai viver para a glória de Deus. Quando a gente viver para a glória de Deus, a gente vai ser uma igreja relevante, que vai mudar essa realidade do nosso país. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Que o Senhor tenha compaixão de nós. Pai bendito e Deus amado, Deus de amor e misericórdia, tem piedade da gente, Senhor. Porque temos vivido a nossa vida tantas vezes para nós mesmos. Perdemos o foco e nos tornamos um fim em nós mesmos. Muitas vezes na nossa vida particular. Muitas vezes na nossa relação de família. E muitas vezes na nossa relação de igreja, corpo de Cristo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E faz com que a gente possa olhar para trás, para ver o legado que aqueles homens que o Senhor mesmo levantou, o que eles tiveram de diferente, que causaram diferença no mundo. Oh, meu Deus, nós queremos também resgatar essas coisas na nossa vida.
o lugar do Senhor na nossa vida, o lugar da tua palavra na nossa vida, a necessidade da igreja produzir gente preparada para ocupar os postos que estão sendo ocupados por pessoas ímpias que não te conhecem. Meu Deus, nós damos graças a Deus, porque estamos vendo o nosso país botar para fora as suas agruras, mas porque gente que o Senhor tem levantado, que a gente que conhece ao Senhor, tem assumido papéis e postos importantes nisso, que é fruto de oração e de uma igreja que está produzindo gente para servir a Deus e a vida. Toma a nossa vida em tuas mãos e faz da gente instrumento do Senhor para a glória do teu nome. Modifica a nossa realidade. Perdoa-nos e lava-nos com o sangue de Jesus. E faz-nos viver, Senhor Deus, para a tua honra e para a tua glória. É o que nós te pedimos em nome do nosso amado Redentor. A Ele rendemos toda a honra, glória e louvor, Senhor. Amém, Pai amado. Amém, Senhor Deus.